O princípio de Fermat, em sua forma original, considera o problema de minimizar uma função matemática que descreve o caminho óptico da luz. Essa minimização é feita por meio da derivada. E a gente sabe que, derivando e igualando a zero, a gente pode encontrar pontos de máximo, que é o de mínimo, que são os desejados, e os pontos de inflexão, de forma que simplesmente derivar igual a zero a função caminho óptico não implica necessariamente em minimizar essa função. Na verdade, ao fazer isso, o que a gente faz é encontrar os chamados pontos estacionários, ou seja, os pontos de máximo, mínimo e pontos de inflexão são chamados de pontos estacionários. Para a gente discutir um pouco mais detalhadamente essa questão dos pontos estacionários, vamos considerar uma função f de x, a expansão dessa função em séries de Taylor, como está aí no slide. Se a gente expandir essa função em torno dos pontos estacionários, o que a gente observa é que não existe contribuição de h. Existe de h ao quadrado, h ao cubo. Então, se esse h, que é basicamente um incremento em torno do ponto x0, for muito pequeno, o valor da função não muda apreciavelmente. Ou, como está aí no slide, né, dito de outra maneira, em primeira ordem em h, o valor da função não muda. Então é isso que quer dizer uma função, um ponto ser estacionário. As funções que a gente vai tratar aqui nesse curso, normalmente são funções que, fazendo a derivada igual a zero, a gente vai acabar encontrando o mínimo. São os problemas padrões aí que a gente vai encontrar nos livros didáticos, nos livros texto, enfim, na literatura em geral. Mas não é necessariamente derivar igual a zero, vai ser uma função, vai ser um valor de mínimo. De forma a gente verificar um pouco mais, de forma mais contextualizada, o que isso quer dizer, essa questão do ponto ser estacionário, vamos olhar aqui o problema da refração da luz no dióptro plano. Eu desenhei aqui um gráfico que ilustra o caminho óptico em função da variável y. Observe, ponto P é o ponto onde a luz sofre a refração. Esse ponto P, a princípio, ele pode estar em qualquer lugar sobre a superfície do dióptro. E, basicamente, ele está em qualquer lugar implica o valor y assumir qualquer valor. Né? Então, eu tenho um gráfico que relaciona lá y com o caminho óptico, né? Total da luz entre os pontos P1 e P2. A gente observa que no ponto P é o mínimo. Né? Na verdade, o ponto P é o ponto realmente seguido, é o ponto de fato que, se a luz sair do ponto P1 e incidir no ponto P, ela vai chegar no ponto P2. Então é a trajetória real seguida pela luz. E qualquer trajetória, agora matematicamente, olhando para o gráfico, qualquer trajetória próxima ao ponto, que passa num ponto próximo ao ponto P, implica num caminho óptico diferente. Porém, eles são próximos do valor obtido por P. Você está no valor de mínimo, né? Então, se eu chego um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás, eu não vou mudar apreciavelmente o valor do caminho óptico. Em contrapartida, se a gente considera um ponto P' distante do ponto P, olha o que acontece. Qualquer variação em torno de P' já não vai ser mais ou menos o valor da função no ponto P'. Então, essa questão do ponto ser estacionário é fundamental. E, de fato, né, a trajetória da luz, a trajetória que a luz segue, é a trajetória que passa pelo ponto P. Então, tem a ver com o ponto estacionário. Né? Então, esse procedimento de encontrar ponto estacionário começou a ser estudado pelo Fermat, né? Assim, obviamente a partir do princípio do Fermat, né? Com essa questão toda de minimização. Isso foi muito discutido. Depois,
né, isso evoluiu, enfim, para outras áreas, para mecânica clássica, mecânica quântica, enfim. O fato é que aqui, nesse curso de ótica, a gente vai focar na parte de ótica, que é a parte que nos interessa. Bom, antes de seguirmos, vou aqui basicamente reformular então o princípio de Fermat, né, com base nessa questão da função ser estacionária ou não ser estacionária, porque, lembra, o princípio de Fermat fala explicitamente em minimizar. A gente sabe que derivar igual a zero não é basicamente minimizar, você pode maximizar, você pode, enfim, encontrar um ponto de inflexão. Reformulando o princípio de Fermat, considerando essa questão do ponto estacionário, a gente pode escrever o seguinte, né, como está aí no slide. A luz propaga-se entre dois pontos distintos, ao longo de uma trajetória para a qual o caminho óptico total tem um comportamento estacionário, relativamente a variações para essa trajetória. É exatamente o caso que a gente ilustrou aqui da refração nesse ponto P. Qualquer trajetória próxima ao ponto P, que passa ali por um ponto próximo ao ponto P, ela não muda basicamente o caminho óptico. E se a trajetória passar um ponto muito distante do ponto P, a gente sabe que vai mudar bastante, então você não está na situação, você está mais distante da situação real, porque a situação real acontece justamente num ponto estacionário. E a gente vai usar agora o princípio de Fermat, considerando essa nova abordagem, que é de encontrar ondas estacionárias, de encontrar os pontos estacionários, né? Na verdade, em 3 slides eu vou resumir aqui o problema, porque é o seguinte: uma vez que o princípio de Fermat ele foi reformulado agora com essa questão dos pontos estacionários, isso na verdade faz parte do que chamamos de princípio variacional, né? E no princípio variacional, ele generaliza essa questão de um ponto estacionário. Então vejam só, de forma geral, no princípio variacional, o meu problema eu tenho uma integral e eu quero descobrir qual é a função que minimiza a integral, né? Lá eu tinha uma função que eu queria saber qual era o mínimo dela. Então, de certa forma, é um problema diferente, mas é similar, mas é mais geral, né? Agora tem uma função, ao invés de querer achar um único ponto, eu quero saber qual é a função que torna essa integral mínima. Esse é um problema difícil de se resolver, mas, para nossa sorte, né, para nossa felicidade, ele já foi tratado por diversas pessoas brilhantes aí no passado e que continuam até hoje desenvolvendo ciência nessa área. Esse problema foi resolvido, né? Justamente a solução desse problema deu origem à área que a gente chama de princípios ou métodos variacionais. O que eu vou fazer aqui agora, nessa videoaula, é basicamente revisitar os problemas que são resolvidos pelo princípio de Fermat, só que agora considerando o princípio variacional. Então, só para a gente seguir aqui, de forma bem geral, o princípio variacional ele pode ser enunciado como sendo, eu tenho uma função S maiúsculo, como está aí, e eu quero saber qual é a função y que minimiza S, né? Mas observem, existe agora dentro da integral um funcional. Um funcional é uma função que depende das funções, das funções y de x, y ponto de x, que no caso é dy dx, e a própria variável x. Então eu quero descobrir qual é a função y que torna S mínimo, ou, desculpe, estou com mínimo na cabeça, estacionário. A solução desse problema, né, como eu disse, já foi feita por 2 pessoas, pelos cientistas Euler e Lagrange. Então, na verdade, a solução desse problema é basicamente resolver uma equação diferencial dessa forma que está aí. Nossa, mas normalmente é fácil, né? Para ilustrar isso, para ilustrar como que você faz isso, eu vou pegar um problema típico de princípio de Fermat,
um problema, me interessa saber aqui agora como que se resolve usando métodos variacionais. E não em si qual vai ser a resposta, se a resposta vai ser uma novidade, né? Eu quero saber como que se resolve um problema usando métodos variacionais. E para isso eu vou escolher um problema que você já sabe a resposta, que é basicamente qual é a curva, menor curva que liga dois pontos, ou qual é o menor trajeto que liga dois pontos no espaço, né? Certamente você sabe que é uma linha reta. Então, resolver esse problema não vai te gerar nenhuma resposta espantosa, mas o que vai servir para a gente é checar se esse tal de método variacional funciona. Então, para seguir, né, eu vou considerar dois pontos, P1 e P2. Eu não sei, a princípio, qual é a curva que liga P1 e P2 e que ela é mínima. A princípio, eu não sei, né? Então, eu vou chamar de y de x. E essa curva y de x tem um comprimento S, que é basicamente soma de vários dszinhos, vários comprimentinhos aí. E cada dszinho, ele é uma raiz quadrada de dx mais dy. Eu desenhei aqui no eixo coordenado x e y. Então, basicamente o ds tem esse tamanho. Vou manipular matematicamente. Vou fazer algumas manipulações matemáticas. Primeiro eu vou tirar dx dessa raiz. Depois eu vou mudar a notação. Ao invés de dy dx, eu vou chamar de y ponto, para voltar à notação original que eu estou trabalhando. Nosso problema é qual é a função y que torna a integral menor possível, né? Quando você descobrir isso, você vê, é uma linha reta, obviamente, né? Mas vamos descobrir isso. E como que a gente descobre? De novo lá, né, o problema matemático do método variacional, do princípio variacional, e a equação de Euler-Lagrange. A gente vê que a nossa função S, essa raiz de 1 mais y ponto, é justamente a função. Então ela mapeia certinho no problema geral do método variacional. Então é a função. E aí eu vou ver que a derivada dessa função com relação a y é zero, porque não tem nenhuma y aí dentro, né? Então é zero essa derivada. E se eu derivar em relação a y ponto, é basicamente a derivada de uma raiz quadrada, né? E é o que vocês estão vendo aí feito no slide. Bom, a gente vai fazer matemática aqui agora, um pouco de conta. Eu só reescrevi aqui a equação de Euler-Lagrange, frisando que o primeiro termo é nulo e que o segundo termo é igual a zero. Isso implica que se uma derivada é igual a zero, quer dizer que a derivada de y ponto, de f com relação a y ponto, tem que ser constante, né? Então, d dx de uma função é igual a zero. Então, essa função tem que ser uma constante. Então, vamos fazer a álgebra aqui? Eleva ao quadrado os dois lados. Do lado direito é uma constante que eu não sei qual é, já não sabia qual era. Então, se eu levar ao quadrado, eu vou continuar chamando de constante. E aí eu vou seguir um pouco mais de álgebra aqui, que eu acho que se você olhar o slide, você vai acompanhar facilmente. Basicamente, joga um termo para baixo, para cima. Tudo que eu quero fazer é isolar, deixar y ponto do lado esquerdo. E quando eu fizer isso, eu vou ver que y ponto é igual a uma constante. Mas ainda não é a solução do problema que eu quero. Eu quero saber qual é a função y que torna a integral de S estacionária. Então eu tenho que achar o y, mas eu tenho y ponto. Como que eu faço isso? Que eu integro normalmente aqui, dessa forma que vocês estão vendo. Separo x e y, integro dos dois lados e obtenho o quê? A equação de uma reta, né? Fica y2 menos y1, que eu coloco isso na forma de y de x, e basicamente essa é a equação de uma linha reta. Bom, mas como eu disse, o nosso propósito aqui não era resolver um problema novo em si. Como a gente consegue resolver um problema de princípio de Fermat usando princípios variacionais. Ou seja, foi um método difícil de se encontrar que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Só que a grande vantagem não vai estar nesse problema, que vocês já sabiam a resposta e que certamente tem uma maneira mais fácil de se provar. A grande vantagem vai ser em problemas mais complexos que nós veremos na sequência.